o Anticristo, o filho de Satã. O primeiro sinal do fim dos tempos. Há milhares de anos, a raça humana aguarda e teme o nascimento do homem do pecado. Há séculos, esta antiga profecia faz com que milhões de pessoas vivam com medo. E continua a fazer o mesmo hoje. Vigiai todo o tempo orando, para que sejais tomados por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O mundo em guerra. O caos reina supremo. O sangue de puros e impuros tinge os rios de vermelho. Os cidadãos da Terra, afastados de tudo que é divino, encaram 1000 anos de trevas e devastação. O fim dos tempos está próximo. O conceito do anti-Messias é 500 anos mais antigo do que o próprio Jesus Cristo. Obras judaicas da época se referem ao anti-Messias, muitas vezes retratado como careca, parcialmente surdo e aleijado. O anticristo recebeu muitos nomes ao longo da história. Homem do pecado, filho da perdição, o pequeno chifre e seu apelido mais conhecido, a besta. As descrições mais famosas do anticristo estão no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Na teologia cristã, a chegada do anticristo é o que dá início aos eventos que levam ao Armagedon. De acordo com a Bíblia, depois que os justos forem arrebatados da terra, um ser maligno, passando-se por salvador do planeta, chegará ao poder. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se a ele poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ele vai unir o mundo sob um único governo, uma única língua e uma única religião. E este líder se revelará o Anticristo. Historicamente, o Anticristo foi retratado de muitas formas. Em pinturas medievais, ele é um monstro com chifres ou um demônio. Para outros, ele tem cascos e é deformado. Qualquer que seja a sua aparência, seu propósito é claro. De acordo com teólogos, profetas e historiadores, o ser conhecido como Anticristo um dia se erguerá para destruir a fé da humanidade em Deus e lhe negar a salvação final. Mas se isso for verdade, quando vai acontecer? Alguns dizem que um farmacêutico e vidente do século XVI já forneceu a resposta: Michel de Nostredame. De acordo com estudiosos, Nostradamus viu 3 anticristos em suas famosas quadras. O primeiro homem do pecado previsto, Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá próximo à Itália. Ele custará muito caro ao império. Ele é menos príncipe do que açougueiro. Nostradamus também prevê um segundo anticristo. Ele surgirá na Alemanha, sedento pelo domínio mundial. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. Grande parte da batalha se dará ao Richter. O maior de todos em uma jaula de ferro será arrastado, quando o filho da Alemanha nada observar. O terceiro anticristo previsto por Nostradamus permanece um mistério e sem identidade. Seu nome, Mabus. Mabus, morto embora, retorna. Homem e animal sofrem terrivelmente. Então, de súbito, sobrevém a vingança. Muito sangue, sede e fome quando o cometa passa. Quem quer que ele seja, muitos acreditam que a tecnologia moderna está abrindo o caminho para o domínio do anticristo. De acordo com o livro do Apocalipse, aqueles que ficarem para trás serão marcados para sobreviver no mundo pós-arrebatamento. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Muitos acham que a marca da besta já existe e que muitos a estão abraçando de forma irresponsável. Para os fiéis e tementes a Deus, sinais da vinda do anticristo estão em toda parte. Doença, pobreza, guerra, fome. Tudo isso acontece para basicamente consagrar a chegada do tirano. Desde a morte de Cristo, quase 2 milênios atrás, os cristãos aguardam seu retorno. Mas, de acordo com o livro do Apocalipse, antes que o Filho de Deus possa voltar, o filho do demônio deve se erguer. Alguns dizem que ele já está aqui. Mas como o reconheceremos? Os especialistas atuais têm uma visão bem mais moderna sobre como o anticristo se apresentaria. O anticristo teria uma aparência mais elegante e polida, mais humana, diferente do anticristo de 2000 anos atrás. Ao longo da história, não faltam pessoas acusadas de ser o anticristo. É claro que Napoleão e Hitler não eram o anticristo. Pelo menos não o único anticristo. Porque nós ainda estamos aqui. Então, quem pode ser? Centenas de líderes mundiais do passado e do presente já foram acusados de ser o anticristo. Todos no mundo adotam voluntariamente a marca da besta, implantando um chip de rastreamento por satélite. E aí, você terá um chip. Surge um estado totalitário, 100 vezes pior do que a Rússia comunista. O grande irmão monitora suas palavras e pensamentos. A Terra torna-se uma grande prisão. Imagine um mundo sob um único governo totalitário. Nós já vimos isso. 15 milhões e milhões de pessoas foram executadas. As pessoas não tinham o direito de ir e vir. Tinham que trabalhar onde o Estado mandava e obter tudo o que queriam do Estado. A segunda opção para a chegada do anticristo é ainda pior. Com o arrebatamento dos justos, os pecadores herdam a terra. Nesta visão, quando todos os justos forem levados, as únicas pessoas ainda vivas, ainda conscientes, seriam mais. Tumultos, estupros e assassinatos tornam-se comuns. Sem moralidade, a sociedade desmorona. A humanidade se autoconsome em uma orgia de morte e degradação. É realmente uma visão horrível. Um mundo governado pelo anticristo. O terceiro cenário é o mais sombrio de todos. Depois que o anticristo se rebelar, a fachada de paz será abandonada e todos deverão se ajoelhar diante dele ou morrer. De acordo com as escrituras, 2 em cada 3 pessoas sucumbirão ao inferno na terra instalado por ele, e elas serão as de sorte. O anticristo, usando as armas e exército à sua disposição, iniciará um holocausto contra toda a humanidade. Ogivas nucleares cairão dos céus. Armas químicas contaminarão terra, mar e ar. Os sobreviventes serão bombardeados por agentes biológicos criados para infligir uma morte lenta e dolorosa ao que restar da humanidade. O que quer que aconteça sob o domínio do anticristo, o último passo é sempre o mesmo. Depois de 7 anos, Jesus retorna e enfrenta o anticristo. Centenas de milhões morrem. O sangue de bons e maus flui pelo vale de Megido. A boa notícia: Cristo vence. Satã ficará preso no inferno por 1000 anos. A má notícia, pelo menos de acordo com as escrituras, é que a maioria de nós não estará viva para ver. O anticristo, ele é real? Ele está entre nós? Seu plano de morte e destruição já está em andamento? E o que podemos fazer a respeito? O anticristo está aqui, na Terra. Milhões em todo o mundo temem a sua chegada.
Outros milhões torcem por ela. De acordo com os fiéis, quando o anticristo chegar, aqueles que orarem receberão a salvação eterna. Por outro lado, se ele for real e você cair em sua conversa, terá muito tempo para se arrepender desse erro.